Pois bem, então, renovado o voto de muito bom dia, cá estamos para a edição do Falar Direto. Aqui alguns constrangimentos de ordem técnica que têm a ver com os nossos equipamentos informáticos, que nem sempre correspondem às nossas expectativas, tempestivamente. Mas cá estamos então para repor o nosso programa no ar, tal como nós fizemos questão de anunciar. O programa de hoje inscreve dois momentos. O primeiro, com uma viagem aos Estados Unidos da América, e o segundo, uma breve abordagem sobre a institucionalização das autarquias, uma vez aprovada na Generalidade um projeto de lei do Grupo Parlamentar da UNITA e uma proposta de lei do Executivo e expectativas geradas. A questão que se levantava era que tipo de eleições teremos. A pergunta foi colocada na mesa redonda da AGIR, uma organização da sociedade civil dedicada à luta pelos direitos humanos. Mas comecemos pelos Estados Unidos da América. Joe Biden e Donald Trump encontraram-se no primeiro debate na madrugada desta quinta-feira, madrugada em Angola. Economia, as guerras pelo mundo, principalmente a guerra na Ucrânia, e no Médio Oriente, a saúde e o futuro do país foram os principais tópicos agendados para 90 minutos do programa. O debate de ontem, a madrugada dos candidatos na América, despertou a atenção das pessoas pelo mundo, como é usual acontecer nesta altura, por várias razões, desde logo pelo exemplo do exercício democrático que representa aquela democracia para o mundo de um modo geral. Refletindo aqui sobre algumas das reações registadas na sequência deste interessante debate que aconteceu, como dissemos, na madrugada de quinta-feira, aqui madrugada para Angola, escreveu: assisti, isto é reação colhida nas redes sociais, assisti esta madrugada ao primeiro de 3 debates, entre os principais, digo melhor, candidatos à presidência americana. Escreveu Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, na sua conta do Facebook. Os contrastes com a realidade angolana. Numa democracia, os candidatos à presidência prestam contas ao público e não fogem aos debates. Na ditadura do MPLA, diz ou escreveu Adalberto Costa Júnior, não há debates, não há prestação de contas, não há pluralidade. Lê-se no referido post, amplamente partilhado pelas redes sociais. E prosseguiu dizendo, nas democracias, o presidente, nas democracias, citando ainda Adalberto Costa Júnior, a imprensa é livre, enquanto no modelo arcaico e retrógrado do MPLA, a censura é absoluta e o país paga caro o atraso para satisfazer a agenda do Partido-Estado. Angola deve mudar e esse é um desafio para todos, concluiu o líder partidário. Com Joe Biden pelos democratas ora gaguejando nos temas em debate e Donald Trump ao ataque, aconteceu então na madrugada de quinta-feira o primeiro debate para as eleições presidenciais nos Estados Unidos da América. As eleições vão ter lugar no próximo mês de novembro. A propósito do assunto deste debate, no caso, escreveu João Soares: lamento profundamente o que vou escrever, sendo, como sou, nos Estados Unidos, um indefetível dos democratas. Estamos a citar João Soares. Tenho muito respeito por Biden e pelo seu percurso pessoal, até como presidente. Mas, para mim, é hoje claro que o presidente Biden deve renunciar já à candidatura para dar oportunidade a que os democratas encontrem uma candidatura capaz de derrotar Trump. Prossegue João Soares: derrotar Trump é um imperativo vital para os Estados Unidos da América e para todo o mundo. A derrota de Trump é condição sine qua non de liberdade e de paz. Presidente Joe Biden, por favor, renuncie. Remata João Soares, o conhecido político português,
a propósito deste debate que foi visualizado em todo o mundo. Por seu lado, Michael Shears, do New York Times, identificou 6 pontos fortes do debate, marcado pelo confronto pessoal e um presidente Joe Biden irritado que não conseguiu defender ou suavizar as preocupações com a idade avançada, assunto que vinha sendo levantado ao longo destes meses que antecederam este debate e, de resto, tem sido uma preocupação dos democratas que falam para o interior do seu partido com preocupação, dado o avançado da idade do ora candidato em funções ainda, o presidente Joe Biden. Na opinião do articulista Michael Shear, Donald Trump defendeu-se vigorosamente e sem olhar a meios, incluindo o recurso a afirmações selvagens e exageradas, escreveu o articulista do The New York Times. Aqui nos estúdios, como dissemos, está o Dr. Moata Sebastião, é um acompanhante da política americana, teve a oportunidade de acompanhar o debate. Com que impressão ficou, de um modo geral, e destas reações que estão aqui a suscitar em função do desempenho destas duas figuras, que são, enfim, aquilo que há disponível nesta altura oficialmente para disputar a presidência nos Estados Unidos da América? Com que impressão ficou do desempenho dos dois candidatos? Corrobora das opiniões que foram aqui partilhadas ou debitadas no espaço público. Doutor, bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado. Preciso mais saudar o Salombe e toda a equipa que está trabalhando nesse programa e obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, as opiniões que acabou de apresentar são aquelas que resultaram da análise que as pessoas fizeram e não estou muito desalinhado a essas opiniões. Eu estive muito atento, estava interessado em acompanhar este debate porque eu aprecio muito a política americana e gostava de entender um pouquinho mais a visão de Trump em relação à governação americana, porque, como sabemos, os Estados Unidos, os resultados eleitorais dos Estados Unidos influenciam a dinâmica da política internacional, não apenas sobre os Estados Unidos. Mas gostava de referenciar aqui o seguinte, o facto de nós termos acompanhar um debate muito antes do que tem sido costume nos Estados Unidos. Eles acontecem normalmente em setembro, um mês antes ou 2 meses antes das eleições. Desta vez aconteceu muito antes e, segundo algumas informações de comentadores e de analistas internacionais e residentes, sobretudo, foi uma combina entre os candidatos que queriam perceber um nível de percepção do seu eleitorado, porque quando Trump, apesar de ter no tribunal casos que o podem condenar, ter se apresentado como candidato também levantou alguma curiosidade do que é que vai apresentar de novo, mesmo tendo processo no tribunal contra ele. Portanto, foi interessante ter acontecido esse debate, mas também o facto de os organizadores terem alterado as regras. Uma das regras foi terem realizado um debate sem público, porque já se perspectivava um debate tenso como foi, um debate sem público, com regras de microfones ligados enquanto outros estiveram a falar, e até percebeu-se logo desde o princípio, porque os candidatos, ou os candidatos no caso, não se cumprimentaram, ninguém deu a mão ao outro. Mostrava-se claramente que há uma tensão, uma rivalidade que somente o debate deveria ter apresentado. Outro dado curioso em relação a isso é o facto de termos acompanhado, ter havido uma queda de quase 30% das audiências. Isso foi, demonstrou para mim, fez-me compreender ou a decepção do eleitorado, ou então já há um pouquinho, há mais desinteresse para com a política americana. Não sei o que é que isso significa de fundo para lá, mas o certo é que nós não teremos 2 debates. Dia 10, a ABC News vai organizar um debate, e depois, dia 16, a Universidade de Texas também vai realizar um debate. Portanto, ainda temos mais oportunidades para vermos e acompanharmos qual será a posição dos candidatos em relação à situação americana e em relação à situação do mundo. Este debate, entrando para a questão que coloca, de facto, John Biden
apresentou-se como um estreante. Foi muito má a sua apresentação. Foi um candidato que mostrou-se muito muito hesitante nas suas posições, confuso e até difícil de se compreender, o que gerou alguma controvérsia internamente, como também do nosso lado, que temos acompanhado um pouquinho a política americana. E do outro lado viu-se um Trump mais agressivo, apesar de mentiroso também. Pois as mentiras. Yeah, mentiroso. Os moderadores e outros do staff que produziu o debate tiveram a oportunidade de fazer o fact-check, ou verificar aquilo que o Trump estava a dizer, Sim, sim, sim. e detectaram, creio, 30 mentiras que ele... mas, entretanto, o Joe Biden também não foi capaz de capitalizar nisso Sim, sim, sim. Não tirou e proveito disso. não tirou Não tirou proveito. proveito disso. Pois, enfim, deixa-me só aproveitar o momento antes que o José Gama desapareça da linha, porque está muito instável. José Gama está na linha e com capacidade de nos perceber, oxalá que assim seja. Enfim, apesar disso tudo, deste desempenho de que se está a falar, que muito se fala, aliás, Joe Biden ainda assim conta com o apoio de Barack Obama e de Hillary Clinton, que já se pronunciaram publicamente a dizer que reiteram o apoio, portanto, ao candidato dos democratas. Será que isto vai na contramão do desejo, da vontade dos democratas que se manifestaram pela substituição de Joe Biden urgentemente, em sua opinião? Bom dia, Gama. Muito bom dia a todos. O debate desta semana, de facto, colocou o presidente Biden numa situação muito constrangedora para o Partido Democrata. E depois surgiram já vozes a sugerir a sua substituição e já está-se a falar até na pessoa do governador da Califórnia, né, que é o Gavin Nelson, ou então o de Michigan. Independentemente do apoio que Obama, Kamala e outros prestarem ao Biden, mas a verdade é que ele saiu dali muito fragilizado, porque estes debates nos Estados Unidos servem como teste para observar e testar a capacidade do eleitorado. E o presidente Biden, a questão aqui já não é mais sobre a idade, porque até os dois candidatos vão ficar na história como os candidatos mais velhos da história dos Estados Unidos. A diferença deles é apenas de 2 anos. Um tem 81, 83, o que é outro tem 78, não diferem muito. A questão é mesmo que o Biden está debilitado, fragilizado psicologicamente, já faz confusão das coisas, por 3 vezes confundiu o nome de Trump, tratando-o por Putin. Trump deu conta também disso. Ele, a dada altura, levantou aquela questão da violação, que o Trump envolveu-se sexualmente com uma atriz porno, mas Trump negou, mas isto não pode, isto até, quando estamos a falar em termos das idades e capacidades, tem aquele efeito que aconteceu numa das eleições com o presidente Charles de Gaulle de França, em que eles já velhinho também na campanha eleitoral, alguém levantou a questão dele ter se envolvido ou engravidado a sua secretária, e ao invés de trazer efeitos negativos, as pessoas começaram a exclamar de que afinal o velho ainda está em forma e votaram nele. E neste caso, pelo menos o Trump, independentemente da idade, o facto dele estar ainda a se envolver com as atrizes pornos, etc., pode lhe dar vantagens do que desvantagens. A vantagem é de que, em relação ao Biden, está ainda melhor. Já o Biden não, está fragilizado. Vimos ele no fim, ao sair, tiveram que lhe pegar nas mãos para descer as escadas. Já o Trump não, saiu sem apoio. Então ficou ali claro qual dos dois, independentemente do passivo que tem, das acusações que o Trump tem, ficou claro qual dos dois ali está capacitado ou habilitado para ainda governar os Estados Unidos, para governar de cima a baixo,
para fazer discursos sem fazer aqui sem fazer confusão em termos de mentalidade. Portanto, isso seguramente a aceitação do Biden ficou ali derrubada. Quem vê este discurso, este debate, percebe logo quem os Estados Unidos vão confiar para dirigir o país nos próximos anos. E Mas Gama, depois há Gama, um. desculpa, Sim. mas eu queria ser suave, mas não encontro palavras. Quer dizer, entre os dois piores, desculpe, e aqui com as devidas aspas, quer dizer, os americanos vão ter que fazer uma escolha. E isto passa uma mensagem para o mundo de desânimo e de decadência da própria democracia. Eu lembro-me que numa destas intervenções que fez e suscitado por nós daqui deste lado, uma das preocupações das organizações internacionais que falam da qualidade da democracia no mundo tinha que ver com três eleições, nomeadamente, que iam acontecer este ano. As da África do Sul, incluídas, as da Índia, eleições na Índia, e agora estas americanas. Quer dizer, o mundo fica perante uma democracia que tem sido espelho, perplexo e desanimado para aquilo que é realmente que vai ser a escolha entre dois piores, um mentiroso, como é o caso do Donald Trump, e outro fragilizado, sem saúde, sem idade para continuar no poder. Enfim, há um desânimo que começa a tomar conta dos atores, ou melhor, dos acompanhantes da democracia, do desempenho democrático pelo mundo. Sim, porque até então dizia-se que os africanos é que eram os teimosos em concorrer para, para cargos de alta dimensão no mundo, mesmo velhinhos queriam insistir. Os Estados Unidos tiveram a experiência de terem experimentado pela primeira vez um presidente de 40 anos para que concorreu às eleições, estamos a falar de Kennedy. Agora vem essa contradição, né, de termos aqui também idosos que não desistem da corrida eleitoral, né, embora no caso da América percebe-se que não estão a concorrer porque apegos ao poder ou que estão à procura de alguma vantagem. Mas isso já começa a surgir muitos apelos para que o presidente Biden possa, ele, por iniciativa própria, reconhecer que não está capacitado e ficar pela corrida. Portanto, isso já torna-se uma preocupação internacional e o Biden tem dado sinais, não só agora, muito antes. Veja lá que quando o presidente João Lourenço esteve em Washington, ele disse que para Angola, para os Estados Unidos não havia um país mais importante na cooperação internacional. Quer dizer, que ele, toda a gente que ele recebe no palácio, conversa, diz sempre esta mesma frase. Falou isso também com o primeiro-ministro indiano, diz que não havia um outro país mais importante para os Estados Unidos que a Índia. Então, ele, ao repetir isso, o seu interlocutor, ou melhor, acaba por engordar os ouvidos dos seus interlocutores. Até vejamos um João Lourenço que muito esforço, muito dinheiro gastou para ir aos Estados Unidos e lhe passar esta mensagem, independentemente do estado de saúde ou mental de Biden, mas aquilo depois serve para Angola para ele se legitimar ainda mais e dizer aos seus parceiros que tem o apoio total dos Estados Unidos, não sabendo que aquelas palavras saíram do Biden e ele está se a tornar nos últimos anos, né, numa espécie de repetidor de frases para com os seus interlocutores. Portanto, é uma preocupação internacional com todos nós, isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Está a mudar o cenário, que é pela primeira vez termos aqui mais velhos a concorrerem, né? Como dizia anteriormente, só víamos isso em África, mas neste caso, e também o facto do Biden não estar aqui a desistir já ou ser persuadido para sair. Os Estados Unidos vão ter para o mês julho e agosto as duas convenções dos dois partidos e parece que pela primeira vez pode acontecer este antecedente, ou antecedente não, este caso inédito
de mudarem de partido assim de última da hora, mas seja como for, o Partido Democrata vai sair fragilizado. As eleições já são em novembro. Em novembro, eles alterarem de candidato a esta hora, mudar de rosto, etc., é ainda muito trabalho e eles vão mesmo para as eleições numa situação de fragilidade. Está-se a falar da Câmara, mas também parece que há ainda receios, não sei porquê. E, por último, estão a recorrer a este governador de Califórnia, que também tem estado a apoiar o Biden. Então, vai ser a última cartada deles. Mas, seja como for, nós vamos o mundo ainda vai ter nos próximos anos, ou vai correr o risco de ter um republicano ainda na Casa Branca. E isso, para nós, a África, ou se for o caso, como é o caso do Trump, Trump é muito desligado às questões de África, não é um elemento que poderá fazer pressão, sobretudo para as ditaduras nos nossos países, embora que Biden fez, mas no caso de Angola ficou comprometido com projetos como o Corredor do Lobito e outros, tem pressionado países como Zimbábue e outros da África do Norte a desistirem ou renunciarem à veia autoritária, mas no caso de Angola, Biden não conseguiu fazer, ficou em lua de mel com o regime de João Lourenço. Obrigado, Gama. Dr. Mota, é mais ou menos disso que queria saber, as consequências de um republicano no poder para Angola, embora as pessoas, partindo do princípio que devem contar os países com forças próprias para alterar qualquer situação e ou forçar o desenvolvimento interno, ainda assim não é alheio a presença de um republicano como é o Donald Trump, é realmente pouco bem-vinda, julgo eu, para muitos países, não só Angola, mas estamos aqui a falar do caso de Angola. Donald Trump é praticamente indiferente e, aliás, o mandato anterior em que ele esteve mostrou-se efetivamente indiferente aos problemas do continente africano. Pouco ele se preocupou em abordar questões que têm a ver, por exemplo, com os direitos humanos. Quero comentar sobre isto. Este ponto foi levantado pelo Gama agora. Quero aprofundar um pouco mais consequências Sim. para aqui, para nós, para a nossa realidade. Bom, como disse no princípio, as eleições americanas acabam influenciando a agenda política internacional. Há também uma preocupação para a política internacional ao nível dos europeus, não é? Sim. Esta questão de ver a NATO com as ameaças que ele recorrentemente faz de se retirar. Foi, aliás, um dos pontos onde Joe Biden foi capaz de capitalizar quando terminou com aquela pergunta: vai o senhor abandonar a NATO? Exatamente. Quer dizer, colocou-lhe a pergunta. Quer dizer, é uma preocupação muito grande. Daí aquilo que eu pude ver aqui que escreveu João Soares, não é? Tenho respeito por Biden e seu percurso pessoal, mas ele sublinha a derrota de Trump é condição sine qua non de liberdade e paz. Portanto, é o João Soares a comentar, denotando preocupações da chegada ao poder, se tiver que chegar, de Donald Trump na Casa Branca. Bom, como dizia, os resultados americanos, das eleições americanas, vão influenciar a agenda política internacional. E antes de responder isso, em relação ao debate, por exemplo, sobre a retirada dos Estados Unidos à NATO ou não, Biden, e aí onde capitalizou um pouquinho sobre a sua visão em relação à política internacional, ele dizia que a nossa força depende da nossa relação estratégica. Portanto, não era assim tão fácil, tão frágil como Trump entendia a política de intervenção dos Estados Unidos em relação à guerra à Ucrânia e à guerra, ao conflito Israel-Hamas. Já em relação à questão de um republicano assumir a presidência dos Estados Unidos e esse distanciamento que houve com o mandato de Trump para com os Estados africanos, eu acho preocupante no sentido em que, embora os Estados tenham privilégio de relações,
há algumas questões que devem ser importantíssimas e haver uma intervenção, sobretudo, dos Estados Unidos. Não vejo isso como solução primária para as questões que o continente vive, sobretudo a questão das democracias. Está a dizer que na dos relação com regimes. os Estados Unidos não é a solução, não é um problema fundamental. As soluções devem ser encontradas Não, internamente. localmente, claro. Aqui a solidariedade internacional é fundamental e é nessa perspectiva que eu consigo ver a questão dos Estados Unidos com Angola, no âmbito da solidariedade, não tendo ela como a resolução dos problemas que nós vemos, sobretudo a questão da democratização do país. Claro que a voz dos Estados Unidos, o pronunciamento dos Estados Unidos em relação aos sistemas políticos africanos é sempre importante, mas a intervenção local é muito mais fundamental. E Trump não tem muito interesse nisso, porque já percebemos no seu primeiro mandato, não tem muito interesse nisso, porque para eles o combate é primeiro interno e daí, primeiro o combate é interno e por isso ele é contra a imigração e ele quando se coloca contra a imigração não está dizendo só que eu não quero que os africanos, que os americanos ou latinos vão para os Estados Unidos. Estou querendo resolver primeiro o meu problema e depois ver como é que vou resolver o problema dos outros. E uma das questões que hoje se levanta, por exemplo, em termos das lideranças que se vão levantando ao mundo afora, que defendem uma perspectiva extremista, como é o caso de Trump, como é o caso da Marine Le Pen na França, por exemplo, é que as relações com a África têm de ser feitas na África, ou seja, as pessoas não podem imigrar para os Estados Unidos, para a Europa, procurando prosperidade. Querem prosperidade? Então nós vamos lá colocar hospitais de qualidade, ensino de qualidade e prosperem lá. Deixem que nós aqui resolvamos nossos problemas com os nossos nacionais, nossos patrícios. Portanto, nessa perspectiva eu vejo sim essa visão de Trump. Mas agora, também, como disse o José Gama, nós não vimos uma intervenção americana tal como se desejava em relação a Angola, porque... Aliás, ele levou o presidente ao colo, não é? Aqui não fez intervenções que, no caso de Joe Biden... Não, claro. Não houve, levou o presidente ao colo e tendo feito aquelas declarações que encheram o ego do presidente da República, não é? Que acreditou. Mesmo sabendo do estado senil, ele nem sequer olhou para este lado, aliás. Não, porque aqui vigorou o quê? Aqui vigorou aquilo que a gente chama de relações de poder. Portanto, havia um interesse econômico dos Estados Unidos e que privilegiava Biden e havia um interesse político do presidente João Lourenço que privilegiava a manutenção do poder. Portanto, essa relação de poder fez com que as atenções sobre a forma como os Estados Unidos deveriam intervir em Angola não pudessem ser no sentido de ameaçar o poder de quem estava querendo favorecer economicamente os Estados Unidos. Portanto, é nessa perspectiva que não se pode efetivamente esperar que a intervenção americana se faça no sentido da alteração dos regimes. A luta para a alteração é uma questão interna. É uma questão interna. A solidariedade é fundamental, sim, mas quem deverá decidir o destino e o futuro das nações são os próprios cidadãos. Portanto, é nessa perspectiva que eu vejo a abordagem da intervenção política americana. Muito bem, então, na semana em que tivemos a visita de um cidadão que vai ser candidato no seu país, estamos a falar de Moçambique, estamos a falar de Eduardo Chapo, Daniel Chapo, assim que está correto, o recentemente eleito candidato pelo Partido Frelimo, candidato às presidenciais que vão ter lugar em outubro em Moçambique. Há aqui um texto assinado pelo José Gama, sobre o qual gostava de discorrer, antes de entrarmos para a abordagem destes dois temas que fazem atualidade e sobre o qual nós queremos ou estamos a falar. Desde a primeira semana do mês, o candidato, referindo-se a Daniel Chapo, tem viajado discretamente para vários países amigos de Moçambique, nomeadamente a Tanzânia, Ruanda, África do Sul e Angola, em busca de apoio para a sua campanha eleitoral. A viagem ao Ruanda foi realizada com o máximo de sigilo, mas acabou sendo descoberta pelo canal Zitamar, através do aplicativo Flight Radar 24, que rastreou o voo que o levou de Pemba
a Kigali. De todas as viagens, foi em Angola onde Daniel Chapo foi recebido no Palácio Presidencial. Em outras palavras, o Presidente da República, João Lourenço, usou o Palácio Presidencial para tratar de assuntos de partidos estrangeiros amigos do MPLA. Por respeito à instituição Presidência da República, o Presidente João Lourenço deveria receber o candidato da Frelimo na sede do MPLA e não no Palácio. Este é um texto que, a que tivemos acesso com a assinatura de José Gama. Felizmente temos-lo na linha ainda. E este texto prossegue dizendo: encontros com líderes de partidos estrangeiros devem ocorrer em locais apropriados, como a sede dos partidos, para evitar qualquer confusão ou aparência de uso indevido de recursos institucionais. João Lourenço deveria seguir o exemplo do antigo primeiro-ministro de Portugal, Cavaco Silva, que em janeiro de 1990 recusou receber o então líder da UNITA, Jonas Savimbi, no Palácio do São Bento, em Lisboa, optando por recebê-lo na sede de seu partido, o PSD, para evitar qualquer aparência de recepção de Estado. A Constituição angolana estabelece princípios gerais sobre relações internacionais, determinando o respeito à soberania de outros Estados e a não ingerência nos assuntos internos destes. A saída do encontro com João Lourenço em Luanda, o candidato Daniel Chapo revelou à imprensa que João Lourenço garantiu apoio a Frelimo para as eleições de outubro próximo. Citando, o presidente João Lourenço reafirmou o compromisso do MPLA de dar apoio incondicional a Frelimo no processo eleitoral, da mesma forma como a Frelimo apoiou o MPLA durante momentos eleitorais. Somos partidos irmãos e estamos aqui para estreitar relações de amizade e cooperação. Eu vou repetir esta citação, mas começando aqui do ponto 2, a Constituição angolana estabelece princípios gerais sobre relações internacionais, determinando o respeito à soberania de outros Estados e a não ingerência nos assuntos internos destes. A saída do encontro com João Lourenço, em Luanda, o candidato Daniel Chapo revelou à imprensa que João Lourenço garantiu apoio a Frelimo para as eleições de outubro próximo. Cita o artigo: o presidente João Lourenço reafirmou o compromisso do MPLA de dar apoio incondicional a Frelimo no processo eleitoral, da mesma forma como a Frelimo apoiou o MPLA durante momentos eleitorais. Somos partidos irmãos e estamos aqui para estreitar relações de amizade e cooperação, disse Eduardo Chapo, o candidato da Frelimo, que falou à imprensa saída da visita no Palácio Presidencial. Prossegue o texto a abordagem do Presidente da República e do candidato da Frelimo, uma vez que inclui questões eleitorais específicas relacionadas às eleições em Moçambique, pode ser interpretada como uma forma de interferência nos assuntos internos de Moçambique. É fundamental que o Presidente de Angola respeite a soberania de outros Estados e evite qualquer ação que possa ser interpretada como uma tentativa de influenciar os processos políticos internos de outros países. Isto inclui abster-se de oferecer apoio explícito a candidatos ou partidos durante períodos eleitorais em países estrangeiros. Pois bem, este é o texto de José Gama, publicado no Facebook, com estes elementos de novidade e que é um assunto que, de certo modo, foi ignorado aqui na nossa praça, mas que chamou a atenção, até porque a televisão deu grande destaque, terá sido uma das primeiras notícias, uma das notícias de abertura de um dos telejornais,
estou recordado, não obstante a falta de eco que se devia repercutir no espaço público e político aqui no nosso país. Eu começo por si, Dr. Moata Sebastião. É caso para dizer que há aqui elementos que indiciam uma certa ingerência nos assuntos de Moçambique. Este apoio, a forma como o Eduardo Chapo, o candidato às próximas eleições em Moçambique, as eleições presidenciais, a forma como foi tratado, recebido aqui, tendo sido, entretanto, também recebido na sede do partido, ao nível, creio, do secretário provincial do MPLA, aqui em Luanda. Este parece um pouco mais específico do que a recepção que aconteceu no Palácio Presidencial. Bom, esse cenário, essa situação me faz lembrar a célebre frase de Luís XIV, L'État c'est moi, o Estado sou eu. Portanto, não só representa a ideia de que tenho superpoderes, mas também representa um pouquinho, já no nosso contexto, a ideia da confusão de papéis que exercemos em relação ao Estado. Portanto, é praticamente isso que acontece e aconteceu com o presidente ao ter recebido o candidato da Frelimo no Palácio Presidencial. E como diz muito bem o texto de Gama, à custa dos serviços de todos nós, né? Porque o Palácio Presidencial é para tratar questões que interessam à nação e não é para tratar questões de amigos partidários. Portanto, a concretização ou a afirmação da familiaridade política ou da aproximação entre os partidos não pode ser feita num espaço que representa a nação toda. Devia ter sido feita na sede do MPLA, e o MPLA tem uma sede, e tanto como aconteceu, por exemplo, ter sido recebido pelo primeiro secretário provincial de Luanda, Manuel Homem. Tanto é aí onde devia ter ocorrido. Mas o que me parece também com relação a isso é que hoje, é a minha percepção, os partidos tradicionais africanos estão a ver um momento de crise, estão assustados com a forma como a mudança está ocorrendo ao nível do continente, e tivemos muito recentemente na África do Sul a perda da hegemonia do ANC, que isso representa muita coisa para quem entende o poder ser eterno, poder governar para sempre ou por muito tempo. E essa crise parece que despertou um pouquinho as atenções dos partidos tradicionais africanos, sobretudo os partidos que se transformaram depois, os movimentos que se transformaram em partido depois das independências, que é o caso da Frelimo e do próprio MPLA. Portanto, haver essa solidariedade entre eles no sentido de encontrar formas de resistência. Portanto, ele não veio buscar aqui um outro apoio, senão o apoio institucional do MPLA e vou mesmo dizer, pela forma como ele foi recebido, não se descarta a possibilidade de receber apoio do Estado angolano, como se os angolanos todos estivessem apoiando a Frelimo. Portanto, nós nessa altura estamos, a nível da África, estamos fazendo uma luta para a democratização dos nossos países. Portanto, nós gostávamos de apoiar como angolanos os movimentos que estivessem interessados a democratizarem-se, a abrirem-se e a tornar uma governação mais inclusiva entre os seus cidadãos. Portanto, não é este apoio que a Frelimo vem cá buscar, que o candidato da Frelimo vem cá buscar, senão um apoio no sentido de deixar com que o seu partido continue a governar Moçambique por mais tempo. E a sociedade, como dizia, mudou. Infelizmente, os que não mudaram são os partidos, que não conseguiram entender os novos paradigmas de participação e de governação. Portanto, há um eleitorado que hoje vai ganhando consciência e vai trazendo várias demandas que têm sido ignoradas pelos governantes, como é o caso do emprego. O desemprego no continente continua sendo alarmante. Não é por acaso que várias pessoas do continente vão procurando outros lugares para conseguirem a prosperidade, no caso, no continente europeu. A questão da saúde, a questão da educação. Estamos aquém então, há uma série de fracassos de desenvolvimento que esses partidos tradicionais, infelizmente, não conseguiram dar resposta. Como dizia, o eleitorado mudou consideravelmente. Quem não mudou são os partidos tradicionais, como é o caso da Frelimo e o caso do MPLA. José Gama ainda está na linha, espero que esteja.
A África do Sul teve recentemente, e aqui citado pelo Dr. Moata, estes resultados eleitorais colocaram a ANC na berlinda e obrigado a fazer a coligação ou constituir um governo de unidade nacional, se assim se pode dizer. Como é que estes antigos movimentos se podem reinventar para sobreviver por muito mais tempo no poder? Esta é a pergunta que fica no ar e tendo em atenção também aos desenvolvimentos na África do Sul, que não são muitos, levou algum tempo, ainda até o momento, tudo quanto sei, não se conseguiu formar por divergências com a segunda força política o governo de unidade nacional ali na África do Sul. A pergunta é de que forma é que os antigos movimentos se podem reinventar para efetivamente sobreviver por mais algum tempo no poder, se é o que almejam fundamentalmente, independentemente de realizarem ou não aquilo que são os grandes desafios que se colocam no continente africano. Bom, muitos destes partidos, movimentos, que andaram no poder e depois foram perdendo, como aconteceu no país CV de Cabo Verde, o MLCP de Santo Tomé, ele quando sai do poder, depois para voltar é uma dor de cabeça, leva assim algum tempo, porque ele perde grandemente aí com cerca de 20, 30%, depois já não se consegue se refazer. Agora, no caso, por exemplo, de partidos como o MPLA, a forma dele se reinventar e se reformar é fora do poder. E nós em Angola temos um exemplo concreto de um partido-Estado que só conseguiu se democratizar fora do poder. Estamos a falar da UNITA. A UNITA nunca foi poder de governo oficial, mas a UNITA tinha um poder paralelo no país, tinha territórios, tinha uma administração, tinha um exército, tinha um cofre, que são as áreas dos diamantes. Ela, quando perdeu este poder, a UNITA conseguiu se democratizar e vai acontecer o mesmo com o MPLA, ou terá de acontecer. O MPLA, para se democratizar, para se reinventar, ele vai ter que sair do poder, estando no poder, ou melhor, e fora do poder, ele vai conseguir, vai ter a oportunidade para se reestruturar internamente. Por que disso? Porque no MPLA, o MPLA diz que tem milhares ou 2 milhões de militantes. Muitos deles, a forma com que entraram, como entraram, foi mais para terem cargos, para terem alguma exceção e etc. Então, o MPLA fora do poder, toda aquela classe de oportunistas que entrou terá de sair. Ele estará livre e aí ele vai conseguir fazer e com toda a simplicidade poderá fazer ali uma reforma interna. Agora, estando dentro do poder, ele vai ter essas dificuldades porque ele vai contar com o apoio das Forças Armadas, com os serviços de inteligência para lhe apoiar e etc. Estes não vão querer que o MPLA saia do poder, vão interferir em benefício do MPLA, então o MPLA não vai conseguir se reformar desta forma. Agora, com o ANC é diferente. O ANC ele consegue se reformar tanto fora como dentro do poder. Só assim, conforme ele está já perdendo 40%, já está a perder aqui uma essência. O ANC tinha uma política de passar a nomear apenas elementos do partido nas estruturas do Estado para cargos de alta chefia. Ele, ao coligar-se com os outros colocaram-lhe uma condição, que é esta política coloca de parte. Agora, as nomeações é a base na meritocracia, não há distinção de sexo, de religião, de nada. Ele foi obrigado a fazer isso. Isso já, em si, é um passo para a democratização do ANC. Aliás, o ANC, com relação ao MPLA, é um partido democrático. Até porque no ANC, o líder, ou melhor, os militantes é que mandam no líder. Os militantes, se decidirem realizar um congresso e tirar o líder, fazem-no. Já aconteceu com o presidente Mbeki, que foram os militantes, o partido que o tirou. Já aconteceu com o presidente Zuma também. Então, no MPLA, o presidente, a vontade do presidente no MPLA é que impera. No ANC não, é mesmo
a vontade dos militantes. Os militantes, se quiserem deixar cair o presidente, basta juntar um número considerável, juntar aí assinaturas. O secretário-geral pode convocar também o Congresso e deixa cair o presidente. Há duas figuras apenas que podem convocar a grande reunião para a destituição do presidente, que é o próprio presidente, mas esse nunca vai convocar, e o secretário-geral também pode fazer. E ele, ao fazer, faz esse. Então, o presidente fica num espaço em que ele não tem oportunidade de exercer um poder com moldes de ditadura, ou que a palavra dele é que impera mais. Mesmo também na Frelimo o Comitê Central tem muito poder. A vontade do presidente só não basta. Há uma diferença entre a Frelimo e o MPLA. O presidente ele pode ter umas ideias, pode ter, aliás, vimos há dias quando foi a eleição do Chapo, Do o Chapo, presidente pois. apareceu com o seu candidato, Tinha os mas seus o Comitê preferidos. Central Uhum. que votou para uma outra pessoa. Então, nós temos aqui, pelo menos a Frelimo tem estado a se readaptar, mas também ela tem uma coisa, a Frelimo não tem, a nível do país, uma constituição que torna o presidente tão poderoso como a de Angola. Então, no facto de Angola, o facto do presidente ter uma constituição que lhe torna irresponsável dos seus atos, um super presidente, então ele com esse poder é temido pelos militantes, porque quem lhe desobedecer, quem não seguir a linha dele, ele tem um poder para retalhar. Retalhar como? Se aquele indivíduo que lhe afrontou na reunião do partido é um administrador municipal, ele tem poder para depois vingar-se ou retalhar esse administrador, lhe tirando do cargos. Tem também poder para premiar aqueles que vão lhe seguir. Vimos ainda há dias, ontem ele nomeou uma sobrinha da melhor amiga dele para secretária de Estado Da juventude. da Juventude. Exato. Então, a diferença é mais ou menos esta. Por isso dizia, e repito, no caso do MPLA, a reforma e a sua reinvenção terá de ser fora do poder. Enquanto estiver no poder e com o seu líder a ser o chefe de Estado e com essa Constituição, ele vai ter muitas dificuldades de fazer isso. Embora que, por exemplo, e eles já deram conta disso. Temos aqui um candidato ou pré-candidato, Higino Carneiro, que dentro de dias vai fazer um comunicado, entre aspas, à nação e vai apresentar os pontos, as linhas gerais da sua candidatura e do que ele pretende para com o MPLA. Eu tive acesso a alguns dados, achei interessante, mas acho que vai atrair, creio eu que poderá atrair os militantes. Ele faz aqui umas propostas totalmente opostas àquelas do João Lourenço, que é de sufocar o partido. E uma delas também que achei interessante é que ele diz que vai tratar a oposição não como inimigos, mas como adversários e irmãos. Quer dizer que vamos ter aqui dentro de dias o MPLA a ir para um caminho na luta para a sua reforma interna. A tentativa, pelo menos. E isso é bom para o país, porque se o MPLA se reformar ou tentar, o país também avança e sai deste quadro de autoritarismo. Muito bem, Gama. Só uma pergunta, mas gostava que respondesse telegraficamente. Temos compromissos pela frente. Como é que a oposição moçambicana recebeu a este movimento feito por Eduardo Chapo, com a vinda a Angola e toda a recepção e o destaque que foi dado desta potencial ingerência, interferência de Angola no processo eleitoral moçambicano? Como é que reagiram os moçambicanos na oposição em relação Olha, a isto que os aconteceu? moçambicanos estão a reagir com muito repúdio, por primeiro, o Chapo está a usar o avião presidencial de Moçambique para estas suas viagens. O Chapo praticamente está a ter o apoio institucional para a sua campanha eleitoral. Ele esteve na Tanzânia, esteve aqui na África do Sul, esteve secretamente no Ruanda, mas foi apanhado. Então, embora que eles tenham a tradição, né, a nível da Frelimo, dos candidatos depois visitarem os países
amigos. Mas nesse caso, nesta viagem, como estamos num período de transparência e prestação de contas, ele está a ser criticado por estar a usar recursos do Estado para estas viagens presidenciais que ele está a fazer, no momento em que ainda pré-candidato e está em missão partidária e não missões de Estado. Portanto, há aqui uma contestação mesmo que está a acontecer na esfera política moçambicana do lado da oposição. José Gama, Dr. Moata Sebastião, obrigado por terem estado nesta primeira parte da edição de hoje do nosso Falar Direto. Obrigado, tenham um bom fim de semana. Querendo Deus, estaremos juntos numa próxima ocasião. Bom dia. Bom dia. Obrigado, Salom. Muito obrigado. E está cumprida a missão, não é? Não, sem problema. Liberto para outros afazeres. Eu sei que tem muitos, Tá bem, muito mas obrigado. ainda assim convido a acompanhar a emissão da Rádio Despertar, que tem uma segunda parte para hoje passar em retrospectiva aquilo que foi a mesa redonda e de que o senhor é interveniente. Portanto, vale a pena acompanhar e efetivamente vamos dar oportunidade aos nossos ouvintes que nos acompanham para aquilo que efetivamente foi o rescaldo, ou é aliás o rescaldo da mesa redonda realizada no auditório das Irmãs Paulinas na passada semana. Com efeito, que autarquias teremos em Angola, com um acréscimo de quando resolver, indaga a agir, ou neste caso indagava, a agir em mesa redonda, realizada na passada semana no auditório das Irmãs Paulinas, a Vila Alice. 4 convidados animaram o evento, nomeadamente a doutora Mihaela Weba, o doutor Moata Sebastião, o doutor Manuel Cangundo e o doutor Albino Paquici. Sois os heróis dos nossos dias pela vossa verticalidade, conscientes dos custos e oportunidade que as vossas escolhas impuseram, considerou o moderador do evento no momento em que dava as boas-vindas aos preletores. Esta foi uma oportunidade de estarmos por dentro do que se discute na Assembleia Nacional, perante expectativas que se geraram com a aprovação na generalidade do projeto de lei do GPU, se quiserem, Grupo Parlamentar da UNITA, e da proposta de lei iniciativa do Executivo. Caros ouvintes, no tempo que se segue, apresentar-vos-emos o essencial da mesa redonda da AGIR. Vamos refletir sobre as discussões no Parlamento com o privilégio que temos de ter presente aqui uma das representantes do povo, uma das representantes mais prestativas da atualidade. Falo-vos de Mihaela Weba. Mas, apresentar pela ordem de intervenção, pois dizia, a apresentar pela ordem de intervenção, o primeiro interveniente, passa aqui a repetição, é o Dr. Moata Sebastião, de quem passamos a descrever alguns dados importantes. Dr. Moata Sebastião é filho do Nagaje, na província do Uíge. É formado em Filosofia e Ciências da Educação pelo Centro Dom Bosco de Estudos Superiores. É mestre pela Piedmont University, especialista em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, assim que está correto, Brasil. É docente universitário no Instituto Superior João Paulo II da UCAN, Universidade Católica de Angola. É atualmente o secretário-geral do Bloco Democrático. Vamos ouvir. Moata Sebastião. Antes de ir ao âmago da questão, eu gostava, primeiramente, de fazer um recurso à história, porque, como já foi dito, nós estamos aqui para refletirmos um assunto que não é novo na nossa história contemporânea.
Estamos há mais de 40 anos a refletir em torno das autarquias. Portanto, essa busca à historicidade vai ser importante para nos situar e compreendermos de onde é que nós saímos, onde estamos e o que é que nós perspectivamos para eventualmente podermos responder que autarquias teremos em Angola. E eu faço esse recuo tendo como referência a Lei Constitucional de 1975, no seu artigo 146, que já apresentava a questão das autarquias naquela altura, mas alguma referência gostava de fazer em torno desta lei, o facto de ela ter surgido numa altura de reivindicação da autonomia dos povos de Angola. No caso, como sabem, esta lei formatou aquilo que veio a ser mais tarde a independência de Angola. Só que houve um elemento que a história parece não se lembrar e também para o nosso imaginário coletivo parece não fazer sentido, o facto de ela ter anulado alguns ganhos que já existiram na época colonial, sob o regime ainda colonial, que são as questões das comissões populares de bairro, que já tinham uma forma de organização e representatividade dos interesses dos angolanos nos seus bairros, cujas decisões eram tomadas de forma colegial e até condicionavam algumas iniciativas coloniais que não deveriam ser tomadas sem consultar as populações dos muceques, dos vários bairros daqui de Luanda. Temos como referência o bairro Operário, por exemplo, que na altura quem fazia parte dessa liderança é alguém que todos nós conhecemos politicamente, por sinal o presidente do Bloco Democrático, Dr. Filomeno Vieira Lopes, que teve uma importância fundamental na constituição destes movimentos ao nível dos bairros. Essa lei, a lei constitucional, já tinha como referência as autarquias locais e a definia como sendo pessoas coletivas, territoriais, com órgãos representativos eletivos ou eleitos. Portanto, esse debate é retomado também na Constituição de 2010 e com algum reforço na nossa Constituição, no artigo 217, na atual lei constitucional. O que torna evidente estarmos diante de um assunto que não é novo para a nossa história, mas que por si só não tem sido capaz de concretizar aquilo que ela mesma diz, ou por sonegação de quem deveria ter feito não faz, no caso o Presidente da República, que não convoca, ou porque há interesses ideológicos que se sobrepõem aos interesses nacionais, passando por cima daquilo que a lei estipula como direito, porque o direito de representação, nos fazermos representar, é um direito ligado à nossa condição humana também. E gostava aqui de apresentar alguns pressupostos constitucionais que traduzem o sentido das autarquias quando olhamos para ela como uma oportunidade de nos autorrepresentarmos e autogovernar, que tem a ver com dois pressupostos. O primeiro pressuposto é o pressuposto que tem a ver com a filosofia, com os valores e, sobretudo, com as regras do Estado Democrático de Direito, que tem a ver com a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes e a independência de funções, o pluralismo de expressão e de organização política, e uma mais essencial é a democracia representativa e participativa. Este é o primeiro pressuposto que define o âmbito daquilo que nós poderemos mais tarde desenvolver e debater. A segunda perspectiva é a perspectiva que tem a ver com, é mais específica, esta tem a ver com a natureza, com as características e as competências das autarquias. Ou seja, aqui está muito mais patente a questão da autogovernação, que no caso determina não apenas o limite da representação do poder, mas sim as possibilidades que o espaço dá e garante aos cidadãos poderem participar. É com estes dois pressupostos que eu gostava de entrar e querendo aqui responder à questão.
Mas eu gostava de responder fazendo um outro problema, por digamos, vício de formação. Eu gostava de reproblematizar o problema que apresentam. Que autarquias nós queremos em Angola? E eu gostava de colocá-lo de outra forma. Que autarquias nós queremos com as instituições que nós temos? Este é o cerne do debate. Porque muitas das vezes pensamos que nós só queremos ter autarquias e nos esquecemos de que temos instituições que vão tomar conta da gestão do processo, que por si só tenham sido os maiores violadores do Estado Democrático de Direito, como é o caso do respeito à soberania. Porque o voto, a decisão que o cidadão toma, não é uma decisão institucional, é uma decisão onde ele deposita partindo de uma convicção própria. Assim sendo, reproblematizando, nós podemos ter autarquias que precisamos em Angola com as instituições que temos? Espero que essa questão não seja vista como um apelo ao retrocesso, que as pessoas digam que o Moata, o Bloco, não defende as autarquias. É um problema que eu coloco que tem de nos desafiar. Se nós queremos as autarquias efetivamente, temos que começar a pensar de que modo nós queremos as autarquias. E respondendo à questão, eu diria que nós precisamos de autarquias em Angola que combinem com os interesses dos angolanos, que não sejam fraudulentas, que não sejam manipuladoras e que sejam resultado do respeito da vontade soberana do povo angolano. Isso significa dizer, se nós avançarmos para as autarquias com as instituições que temos, precisamos ter a coragem de reivindicar quando percebermos que elas não ocorreram de acordo com a nossa vontade. Portanto, as autarquias que nós precisamos em Angola deverão ser aquelas que correspondam às expectativas e que sejam, de facto, a tradução do respeito da vontade soberana, ou seja, do Estado Democrático de Direito. Portanto, essas são as linhas que eu apresento como introdução ao debate em torno do tema que apresento. Obrigado. Então, uma edição especial do programa Falar Direto, hoje com a retoma desta mesa redonda, organizada pela AGIR, no âmbito dos debates que foram lançados em torno da questão da institucionalização das autarquias, com a iniciativa da UNITA, colocar um projeto de lei, ao passo que o Governo respondeu com uma proposta de lei. Aqui tivemos a primeira intervenção do Dr. Moata Sebastião, como dissemos, filho do Negaje, formado em Filosofia e Ciências da Educação pelo Centro Dom Bosco de Estudos Superiores, mestre em Filosofia pela Piedmont University, especialista em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, docente universitário no Instituto Superior de João Paulo II da UCAN, Universidade Católica de Angola. O outro interveniente foi o Dr. Manuel José Cangundo. O Dr. Manuel José Cangundo é filho de Malange, é jurista licenciado pela UniPiaget de Angola, é pós-graduado em Agregação Pedagógica pela UCAN, Universidade Católica de Angola, analista residente no programa Voz da Comunidade na Rádio Eclésia, analista residente da Rádio Despertar e analista não residente da Rádio MFM. Vamos ouvir Manuel Cangundo. Primeiro tenho que manifestar aqui, digamos, este sentimento de agrado e também de satisfação por ter, digamos, a honra de pela primeira vez partilhar o painel com os honoráveis Dr. Albino Paquice e a doutora Miela Weba,
Aqui o Moata Sebastião já é meu amigo, já costumamos a estar juntos em outras paragens. Quando o Moata falava, se as pessoas perceberam, se os ilhos perceberam, ia acenando a cabeça, né? Como sinal de aprovação do que ele dizia, porque, por maioria de razão, senti-me satisfeito com aquilo que ele ia dizendo, sobretudo porque posso me arrogar ao direito de dizer que o pensamento hoje trazido aqui, digamos, é fruto de algumas ideias que às vezes considero loucas, não é? Mas têm sido minhas, têm sido defendidas por mim, e percebo que dia após dia as pessoas vão ouvindo. E aqui também aproveitar a oportunidade para saudar o patrono do projeto Agir, sobretudo pela escolha do tema. Na verdade, esse tema foi escolhido de propósito porque surge ou é produto de uma provocação que eu tenho estado a levantar sempre que discutimos sobre as autarquias. Na medida que vou lendo as leis já aprovadas que compõem o pacote legislativo autárquico, eu encontro algumas situações que, a meu ver, constituem vícios e que perigam ou que ensombram as futuras autarquias em Angola. Então, muitas vezes eu provoquei o Sambongo, e sobretudo porque ele é membro do Projeto Agir, e em gesto de brincadeira sempre disse: vocês, tudo bem que enquanto Projeto Agir apelam pelas autarquias e querem se calhar um dia concorrer, mas é preciso perceber que esse bolo que vem aí está envenenado. É preciso entender que este bolo que vem aí está envenenado. Portanto, não é apenas importante falarmos da necessidade das autarquias, é importante também levantarmos as questões que se colocam, que se fazem necessário, que autarquias nós teremos em Angola e que autarquias nós queremos, ou ao contrário, que autarquias queremos para Angola e que autarquias nós queremos. Portanto, penso que essa provocação terá chamado a atenção do ilustre David Sambongo, e que mais uma vez parabenizo, e de propósito foi buscar esse tema para ser discutido. Sinto muito regozijado por isso. Bom, por economia do tempo, não vou mais me ater à perspectiva histórica trazida aqui pelo Moata, até porque o Moata já trouxe muito bem. Eu gostava mesmo de me ater, digamos, à pergunta, não é, que autarquias teremos em Angola. E depois, se restar tempo, dizer aquelas autarquias que, de facto, nós queremos ter. Quando digo nós, estou a olhar para o povo enquanto destinatário das próprias autarquias, não é verdade? Ora, é preciso nós compreender que as autarquias, tal como o Moata as definiu, elas visam, no essencial, concretizar ou a concretização de 3 princípios basilares, que vão ser o princípio da descentralização administrativa, que o meu amigo Sambongo não gosta de chamar assim, prefere mesmo dizer político-administrativa, não é? Mas também reconhece, eu melhor compreendo, né? Cientista político não devia deixar os créditos a mãos alheias. E depois temos o princípio da democratização do Estado a nível local e, por último, o princípio melhor da autonomia local. Esses 3 princípios são basilares e visam a sua concretização através das autarquias. Por quê? Porque, veja, há um autor brasileiro, do qual eu, por acaso, tenho aqui alguma nota muito breve que eu gostava de ler, e ele, ao fazer esta nota, socorre-se de um decreto-lei, portanto, do Brasil, que criam as autarquias enquanto pessoas coletivas brasileiras, e define o seguinte: autarquias como serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônios e receita própria para executar atividades típicas da administração pública que requeram para o seu melhor funcionamento a gestão administrativa e financeira descentralizada. É preciso compreender aqui que a descentralização administrativa assenta, não é, na extensão dos serviços administrativos a localidades distintas do centro, ou, se quisermos, a localidades distantes do centro, onde, por exemplo, o próprio Estado ou o governo central não consegue lá chegar ou tem dificuldade de lá chegar. Por outra,
o princípio da democratização do Estado a nível das localidades, ela assenta essencialmente nos princípios que o Moata até já tocou, como, por exemplo, olhar para as instituições que realizam as eleições gerais. Porque a democratização assenta no princípio da escolha livre dos líderes que vão tomar, digamos, a dianteira na prossecução do interesse público a nível das comunidades. A democratização também assenta, digamos, no princípio da maioria, quer dizer que aquilo que a maioria decidir é que tem que ser adotado, e outros princípios conexos. Portanto, a autonomia local consiste exatamente na liberdade ou a capacidade de cada um, a nível da sua localidade, poder decidir o que vai fazer, sem precisar ser controlado, sem precisar ser autorizado, sem precisar, sobretudo, de ser cerceado nesses direitos. Portanto, nós, quando olhamos para esses três princípios, nós depois somos obrigados a olhar, como eu disse, para aquelas leis que já foram aprovadas até agora, e depois nós nos perguntar se, de facto, essas leis, esse pacote legislativo autárquico, vai, de facto, na prática, concretizar esses interesses, esses princípios ou não. E para responder a isto, eu elenquei algumas situações que eu considero como essenciais e também substanciais, que costumo chamar como vícios, designadamente o princípio da não consignação contido no artigo número 6 da Lei 13/20 de 14 de maio, que é a lei que regula o regime jurídico das finanças das autarquias locais. Em princípio, ou de modo genérico, e salvo melhor interpretação, este princípio proíbe a autarquia de planificar o próprio dinheiro ou o dinheiro das próprias receitas para despesas locais. Ou seja, dito de outro modo, se eu estou a arrecadar uma receita, em princípio não tenho a faculdade de, com aquele dinheiro, planificar despesas, porque este dinheiro tem que ser remetido ao Tesouro Central e depois esperar que me deem alguma fatia, se é que me vão dar. Isto consta, qualquer um pode consultar no artigo 6, como já disse, da Lei 13/20, no de 14 de maio. Depois, da ratificação dos atos das autarquias locais, contido no artigo 16 da Lei 21/19, de 20 de setembro, que é a Lei da Tutela Administrativa. O que é que esse princípio vem dizer? Que todos os atos das autarquias locais, desde projetos até o orçamento, são objetos da ratificação do governo central ou da entidade que o presidente vai indicar para exercer a tutela, não é, administrativa das autarquias. Na prática, se eu sou um autarca, vou traçar um programa e, para isto, vou elaborar um orçamento. Eu devo remetê-lo ao governo central e, por sua vez, ratificar. Ratificar aqui é aprovar. Não vale a pena darmos aqui volta com esses termos e precisamos tornar comum as palavras. Significa aprovar. Então, quer dizer que se o governo não aprovar, o projeto não passa. A autarquia é capaz de ficar 5 anos sem realizar nenhuma obra, desde que o governo não aprove a obra. Bom, em terceiro lugar, está o princípio da própria tutela administrativa. Por que este princípio é também preocupante? Para mim, pelo menos. Porque diz esse princípio que a tutela administrativa sobre as autarquias locais é exercida pelo governo central ou pelo presidente da República, que é o titular do Poder Executivo, através de uma entidade que ele vai indicar. Mas já sabemos que essa entidade não vai ser outra senão um governador. Ou seja, vamos ter o governador a mandar na província e nos municípios vamos ter os órgãos eleitos. O que é que significa? Vamos estar diante de um princípio da subordinação das autarquias locais em face do Poder Central. Por último,
temos a realização das próprias eleições autárquicas, através do princípio da subsidiariedade. Não é? A lei da organização e das eleições autárquicas, não é, dispõe que o órgão que terá a competência para realizar as eleições autárquicas é a Comissão Nacional Eleitoral. Bom, eu olhei para isso, eu confesso-vos que fiquei 3 dias a pensar só nessa situação. Por uma razão muito simples. Não vamos falar dos partidos políticos apenas. Se eu perguntar aqui nesta sala quantos cidadãos têm dúvidas de que as eleições em Angola, pelo menos em 2022, não foram ganhas pelo MPLA, tenho certeza que a maioria vai apoiar levantar a mão. Mas se perguntar o porquê também, tenho certeza que a maioria vai apontar que o autor disso é justamente a Comissão Nacional Eleitoral. Daí surge uma pergunta. Bom, uma Comissão Nacional Eleitoral que não permite que haja alternância política em Angola, como é que vai permitir que haja alternância nos municípios? Será possível isto? A minha resposta é não. Salvo a vossa. A minha resposta é não. Bom, então, olhando a tudo isto e mais alguns elementos que não vou aqui citar, eu costumo, de facto, a fazer aquilo que o Mota disse aqui, a reproblematização. Pronto, eu costumo problematizar, né? Só que aqui o Mota reproblematizou. Nos meus debates, sobretudo com o Dr. Sambongo, mesmo na Rádio Eclésia, eu levanto sempre esses temas. Porque eu entendo que com o paradigma ou o quadro legal que está a se desenhar para as autarquias, nós vamos ter aquilo que eu convencionei, então decidi chamar de autarquias de pés de barro. Por que autarquias de pés de barro? Na Bíblia, para os cristãos, no livro de Daniel, faz-se referência de uma estátua gigante representando o poder de uma nação, mas que depois percebes que afinal os pés são de barro, quer dizer que é só imagem, né? Como se diz na gíria, é só aparecer. Não tem nada de novo e nada de bom naquilo. Então eu faço essa colação às autarquias, dizendo que as autarquias, conforme se desenham, elas serão autarquias de pés de barro. Por que autarquias de pés de barro? Porque naquilo que é essencial, do que o povo espera, que é a realização dos nossos intentos enquanto destinatários das autarquias, não serão concretizados. Nós vamos ter autarquias como as tem em Moçambique. Peço desculpa. Moçambique tem autarquias mais de 20 anos. E as pessoas que viajam, que conhecem, eu nunca fui a Moçambique. Vejo Moçambique pela televisão, ouço pela rádio e tudo mais. Mas tudo quanto sei é que a vida dos moçambicanos não melhorou uma milésima sequer por conta das autarquias. Infelizmente. Mas tem autarquias há 20 anos. Onde é que está o problema? É que as autarquias em Moçambique, por serem de pés de barro, elas servem mais os interesses de políticos do que da população. Então é o que eu costumo perguntar. Será positivo? Será producente? Será inteligente? Será profícuo que nós, enquanto angolanos, discutamos, andamos atrás destas autarquias que, vou já terminar, à partida já parecem que não vão ser boas. E para terminar, mesmo não roubar mais tempo, queria só citar aqui, digamos, uma passagem do engenheiro Adalberto Costa Júnior, na Camunda News, onde ele, de forma muito inteligente, dizia que as autarquias em Angola, ainda que ocorram, não serão democráticas. E eu, por acaso, estou de acordo com ele. Subscrevo a íntegra. Há dias, deu uma outra entrevista à RFI, onde ele disse uma coisa que eu também costumo dizer muito. Quando nós aqui, depois ouvindo dos políticos, nossos políticos, sobretudo ligados ao poder, que venham como desculpa dizendo as autarquias não serão apanágio
é o contrário, as autarquias serão sim um apanágio. E o engenheiro Adalberto fez bem, citou o exemplo de Cabo Verde. É por causa das autarquias que o Cabo Verde hoje está a desenvolver. Então as autarquias são de facto um apanágio. Só que infelizmente para Angola, como já se prevê o fracasso, porque quem está no poder não as quer, não pretende a realização das autarquias em Angola, então cria-se, regimenta-se um grupo de pessoas que vão disseminando esta ideia de que as autarquias não serão apanágio. Para que efeito? Para amanhã, quando haver as autarquias, mesmo quando tivermos em desuso, em problemas, vão dizer, tá bom, lutaram pelas autarquias, exigiram tanto, demos as autarquias, e normalmente dizem mesmo assim, como se fosse um favor, né? Demos as autarquias e está aí, não serviu para nada. Então, penso que este é o problema, o qual eu costumo chamar a atenção, desde partidos políticos, sociedade civil, igrejas, todos nós, penso que devemos refletir no modelo das autarquias que estão a desenhar para Angola. Mas não digo. Muito obrigado. Pois bem, aqui a intervenção do Dr. Manuel Cangundo na mesa redonda organizada pela AGIR, uma organização não governamental que luta pelos direitos humanos. É uma organização que tem sede no Cacoaco, aqui em Luanda. Outro interveniente presente foi o Dr. Albino Paquici, um filho de Cachiungo, na província do Huambo. O Dr. Paquici é licenciado e mestre em Teologia pela Universidade Católica de Lisboa. Fez estudos avançados de Filosofia do Direito pela Universidade de Buenos Aires. É bacharel em Direito pela Universidade Gregório Semedo e é docente na UCAN, Universidade Católica de Angola. Comentador na TV Zimbo, na Rádio Eclésia, mais propriamente na revista de imprensa, é escritor, autor de 4 obras. Uma com o título Metodologia Científica e em coautoria, neste caso. A outra obra com o título Metodologia de Investigação Científica, Teoria e Prática da sua metodologia. Finalmente, uma terceira obra, um terceiro trabalho que apresenta, nomeadamente, que tem que ver com o programa Diálogos sobre Valores e Costumes, que vai ao ar na TV Zimbo, e Filosofia do Direito. Senhoras e senhores, a mesa redonda da AGIR sendo retratada na edição de hoje do Falar Direto, neste espaço, com um tema central: que autarquias teremos em Angola? Esta foi a questão colocada pela AGIR em face das novas expectativas que se geraram com a aprovação na generalidade do projeto de lei do Grupo Parlamentar da UNITA da institucionalização das autarquias em Angola. De um lado, de outro, a proposta do Governo, proposta da lei sobre as autarquias. Portanto, todas estas iniciativas foram aprovadas na Casa das Leis e estão, nesta altura, em vias de serem debatidas na especialidade. Vamos ouvir, Dr. Paquici. Boa tarde, Tamuata, do Cangundo, do Sebastião. Boa tarde a todos. Eu queria desdramatizar um bocadinho aqui a ideia passada pelo Dr. Cangundo. Queria desdramatizar. Por quê? Porque se nós temos ainda a lei em discussão na Assembleia Nacional, está aqui a deputada doutora Weba, e houve um acordo entre o MPLA e a UNITA, a quem nós saudamos efusivamente, para discutirem a proposta do Governo e o projeto da UNITA, para fundirem esse projeto. Eu penso que era bom, na minha perspectiva,
nós discutirmos o que é que traz a proposta e o que é que tem o projeto. Penso que era importante nós fazermos essa discussão desta forma. Eu estou de acordo com aquilo que diz, de alguma forma, o nosso Dr. Manuel, mas é melhor, porque as desconfianças são imensas entre o MPLA e a UNITA, desde 1960. Eles desconfiam um dos outros que aquilo não vale a pena. Então é melhor ainda, na minha visão, a gente perceber o que há de proveitoso no debate que se pretende fazer. Essa é a minha perspectiva. E lido o projeto, a proposta do governo, que tem pouco menos de 20 artigos, muito poucos, muito reduzidos mesmo, uma coisa de nada. Percebeu-se, aqui estou profundamente de acordo com o que disse o Dr. Manuel, não há vontade da parte do Executivo de realizar autarquias, não há. Mas o Executivo está a ser pressionado pela UNITA, pela sociedade civil e pelas igrejas, com uma grande incidência da Igreja Católica, e, portanto, o Executivo não tem como fazer se não realizar autarquias. Quando nós vamos ver o projeto da UNITA, apresentado pela UNITA, que tem 68 artigos, nós compreendemos que há muita vontade da parte da UNITA e essa pressão será frutífera. Agora, o que nós, pelo menos aquilo que eu recebi como tema é que tipo de autarquias é que nós teremos. Então, a razão de estarmos aqui. Faz sentido que a gente faça essa pergunta, e está de parabéns à organização. Por quê? Que tipo de autarquias? As autarquias dependerá daquilo que nós exigirmos que o governo faça e que os deputados depois debatam a nível da Assembleia Nacional. Eu quero crer, e já disse, vale a pena ler o projeto da UNITA, porque está muito bem estruturado, mas aqui com uma ressalva, é que a UNITA não governa. A UNITA não é governo. E porque não é governo, vais-me desculpar, minha colega e amiga, a doutora Micaela, quem não é governo dá tudo, porque quando está no governo percebe que não pode dar isto, mas aquilo outro. Este também é o sentido, e nós aqui temos que ter a capacidade de fazer esse debate. Não há problema absolutamente nenhum. Eu penso que a UNITA estica muito a corda quando diz, por exemplo, que tudo há de acontecer nas autarquias. Estou de acordo que elas não são um apanágio, mas elas resolvem muita coisa. Mas quando nós falamos, por exemplo, de meios humanos, depois outros meios e a questão financeira, nós estamos com algum problema. Que a UNITA ressalva e diz no seu projeto: as autarquias não vão deixar de receber os 25 milhões mais 3, que são 28 milhões. Portanto, também me posiciono de alguma forma e digo: o Executivo não pode vir com algo que efetivamente na lei, na revisão que houve pontual das autarquias, já ficou terminado, que é a questão do gradualismo. Estou mais de acordo com aquilo que apresenta o projeto da UNITA, que é autarquias inframunicipais e supramunicipais, que para todos os efeitos, o facto de serem infra não tem nenhuma subserviência e o facto de serem supra não tem nenhuma supremacia. Estou mais de acordo com essa perspectiva. De resto, eu tenho entendido, não eu, mas entendem os formados nesta matéria, que a única forma que o Estado tem, quando falamos de centralização de poder e concentração de poder, a única forma possível é através das autarquias, para descentralizar e desconcentrar. Não há outras. E aqui esse debate que o doutor apresenta é um debate interessante. Onde é que fica a figura do governador provincial? Penso que isso também está resolvido de alguma maneira. Mas isso dependerá, por isso é que eu pelo menos não poderei falar muito, porque depois vai falar a doutora Ueva, porque vai depender do consenso que os deputados tiverem na Assembleia Nacional. É que nós estamos nos adiantar a algo que eles têm que discutir. A doutora Ueva está aqui, deputada, temos outros deputados lá atrás. Eles têm que discutir, têm que chegar a um consenso. E aqui nós temos mesmo que compreender a expressão consenso. Temos tido muita dificuldade. Eu procurei no dicionário e a verdade é que o consenso, e nós temos mesmo que ir buscar, consenso é o quê? Consenso significa acordo, mas também não é bem acordo. Consenso significa harmonia, mas não é bem isso. Consenso é bem definido por John Rawls,
O John Rawls, que é um autor americano, define bem o consenso. Porque John Rawls, quando fala da justiça, ele diz assim: é bom que a gente utilize uma coisa que se chama véu da ignorância. O véu da ignorância, quando eu estou sobre o véu da ignorância, vamos imaginar que nós aqui estamos todos com os olhos fechados e temos que decidir sobre uma determinada situação. Ninguém sabe o que vem para lá. Ninguém sabe. Quando ninguém sabe o que vem para lá, nós todos vamos decidir tendo em conta que nós ficamos bem na situação. Estão a imaginar essa cena? Estamos todos a imaginar. Então ele diz, pois esse é o véu da ignorância. Quando eu estou com os olhos tapados e eu tenho que decidir, entre o bem e o mal, eu vou escolher o meio termo. O grande problema é que nessa situação, o MPLA sabe quais são as vantagens. Porque há muito tempo governa. Então o que nós estamos a pedir é que os deputados, tanto do MPLA como da UNITA, encontrem um consenso. E ainda bem que essa mesa está uma amiga minha, a deputada doutora Weba, que às vezes é muito teimosa. Desculpa, doutora Weba. Às vezes é muito teimosa, porque não dá o braço a torcer. No consenso, tem que se dar o braço a torcer para perceber onde é que estão as vantagens e desvantagens da decisão que vamos tomar para o benefício da maioria. Agora, vamos voltar à pergunta do tema. Que autarquias é que vamos ter? As autarquias dependerão, na minha perspectiva, de nós estudarmos todos os documentos e, nesta altura que há o debate, nós fazermos o grande debate. E vou terminar com a ideia passada pelo Dr. Manuel. Não há outra forma de nós conseguirmos ter autarquias verdadeiramente livres, justas e transparentes se nós não fizermos pressão na questão da Comissão Nacional Eleitoral. Discuti com a doutora Weba, coisa de 2 semanas, liguei para ela e discutimos um bocadinho. Eu disse, doutora, nesta fase em que vocês têm na Assembleia Nacional a questão... não discute já, de modo alargado, a questão da Comissão Nacional Eleitoral. Chega de ter representantes políticos na Comissão Nacional Eleitoral. Chega. Vamos nós mandar na Comissão Nacional Eleitoral por uma razão muito simples. Porque as eleições são do povo. As eleições são nossas. Depois nós escolhemos, mas as eleições são nossas. Os partidos políticos têm que ter representantes. Estamos todos de acordo. O MPLA tem que ter lá representante, a UNITA tem que ter lá representante, mas as eleições são nossas. Quando nós deixamos que seja portanto, o Ministério da Administração do Território do Estado, era a reforma, que ele era MATRE, depois era MATRE, depois ficou MATRE, depois voltou para MATRE. Porque o MATRE era preciso ser Ministério da Administração do Estado do Território e Reforma do Estado. O MPLA percebeu, se a gente puser aqui Reforma do Estado, vamos ter que reformar o Estado. Então tiraram o RE, ficou novamente Ministério da Administração do Território, pronto. Se nós deixarmos que seja o Ministério do Território a organizar as eleições, e os senhores se lembram muito bem, pelo menos aqueles que vêm TV Zimbo se lembram, se não vêm TV Zimbo, pelo menos vêm nas redes sociais, que nós perguntamos o seguinte, os mortos também estão no ficheiro. E se nós permitirmos que seja o MATA a fazer o registro, depois passa ao Ministério da Justiça, que nós purga os defuntos, depois vai à Comissão Nacional Eleitoral, que está composta maioritariamente pelo partido que governa há muito tempo. Meus senhores, não há como nós termos eleições justas, livres e transparentes. Não vale a pena. Nós podemos fazer o que quisermos, se não trabalharmos sobre uma pressão também forte na Comissão Nacional Eleitoral, onde nós propomos que se ponha figuras ou religiosas ou da sociedade civil, nós não vamos conseguir. Porque o partido que governa está muito interessado em perpetuar-se no poder, nós também sabemos disso, o poder também cuia, como dizem os nossos amigos, mas o nosso sofrimento não vai terminar. Então eu penso que esse debate é muito importante, mas vamos ler a lei e as propostas para que, depois deles fazerem a discussão, os deputados, nós saibamos efetivamente para onde pende, portanto, o interesse público e quais são as falhas que haverão no debate que eles vão apresentar. Penso que para início de conversa, esta é a minha apresentação, mas é importante nós termos atenção à Comissão Nacional Eleitoral. Passo a palavra ao Dr. Samuel. Obrigado. Pois bem, então aqui a intervenção do Dr. Pequici na mesa redonda organizada pela AGIR, uma associação que trabalha na área dos direitos humanos.
Hoje, Falar Direto, edição especial. Estamos a retomar esta mesa redonda pela atualidade do assunto, malgrada a abordagem que foi feita na semana passada em relação à divisão de Luanda em duas, o que, de certo modo, ofuscou a continuidade da abordagem deste tema, que se julgava ser pertinente, atual e que criou esperanças aos angolanos de um novo porvir que infelizmente fica de certo modo ofuscado. Apesar disso, o presidente do grupo parlamentar teve a oportunidade na quinta-feira de dizer que o mais importante que está neste momento na Assembleia Nacional, fora a todas as outras iniciativas, é de facto a iniciativa da institucionalização das autarquias em Angola. Agora vamos a outra intervenção, nomeadamente com a doutora Mihaela Neto Weba. É uma filha de Luanda, cristã, jurista de profissão, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É mestre em Direito Constitucional, docente da UMA, se quiserem, Universidade Metodista de Angola, onde leciona as disciplinas de Direito Constitucional e Direito Processual Constitucional. É membro da Associação Internacional de Direito Constitucional desde 2010. É membro da GOPAC, a Global Organization of Parliamentarians Against Corruption, desde 2013. Deputada da Assembleia Nacional, membro da Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos e terceira vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA. Vamos ouvir a intervenção da doutora Mihaela Weba. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Doutor Alexandre Solombe, Moata Sebastião, Manuel Cangundo, perdão, e Albino Paquice. Muito boa tarde também. Caros cidadãos, alguns aqui representantes da sociedade civil, académicos, profissionais liberais, alguns representantes de igrejas, sindicatos, associações de estudantes, estou aqui a reconhecer alguns, representantes de partidos políticos. Muito boa tarde a todos. O doutor Solombe esqueceu de dizer que eu faço parte da UNITA. Essa parte é importante, sim. Não pode dizer. E desde 2011 que faço parte do comitê, da comissão política da UNITA. Antes de mais, eu quero agradecer o convite formulado pela organização Projeto Agir, na pessoa do Dr. David Sambongo, para estar aqui hoje com todos vós para falar de algo extremamente importante, pertinente, como o assunto das autarquias locais. O tema que nos apresentaram: que autarquias teremos em Angola? Ao nível do Parlamento, nunca estivemos tão perto de aprovar uma lei consensual sobre a institucionalização efetiva das autarquias locais. Os 2 diplomas já aprovados, na generalidade, prevêem a constituição de uma comissão eventual, especial, a ser criada pela Assembleia Nacional para garantir que o diálogo político seja profícuo e abrangente para o alcance de um único objetivo: a concretização na Constituição no que se refere à organização democrática do Estado ao nível local, que compreende a existência efetiva das autarquias locais no mesmo espaço territorial em que se constitui o Estado unitário da República de Angola. Vamos propor que esta comissão discuta primeiro as questões políticas de fundo que separam as duas propostas e seja presidida pelo consenso e não pelo princípio do rolo compressor da maioria. Foi assim também em 2011, quando a Assembleia Nacional aprovou a primeira lei orgânica sobre as eleições gerais, que teve, em meu ver, resultados satisfatórios. Estou certa que esta comissão
que se esta comissão trabalhar com sentido de Estado e apenas para a prossecução do interesse dos cidadãos, respeitando a supremacia da Constituição, poderemos ter uma lei aprovada de acordo com a vontade dos angolanos. A questão das autarquias encerra questões políticas fraturantes que afetam a estrutura conceitual, psicológica e funcional do Partido-Estado e animam mitos, desconfianças e temores infundados. Precisamos de algum tempo para um diálogo distendido, aberto e fraterno que elimine as barreiras e encurte na mesa negocial a distância que separa a UNITA e o povo de um lado, do MPLA e o Executivo do outro lado. E coloco assim porque nós conseguimos perceber quem efetivamente não quer institucionalizar as autarquias. Identificamos 12 questões políticas fraturantes. Para sermos produtivos, vamos recomendar que antes de se iniciar a discussão jurídica na especialidade, as lideranças parlamentares discutam estas 12 questões e as conformem à Constituição e à vontade geral dos angolanos. E que questões são essas? Primeiro, motivações políticas estratégicas dos proponentes. Segundo, objetivos políticos estratégicos dos proponentes. Terceiro, conceitos fundamentais sobre a natureza do poder local na Constituição da República de Angola. Quarto, princípios orientadores estruturantes. Quinto, competências a transferir do Estado para as autarquias locais. Sexto, o momento da transferência. Sétimo, as formas de transferência. Oitavo, em que medida as autarquias locais poderão incorporar no seu quadro de pessoal uma parte dos recursos humanos das atuais administrações municipais. Nono, como estruturar as tarefas essenciais preparatórias para as primeiras eleições autárquicas sejam realizadas antes do final de 2026. Décimo, como fiscalizar as tarefas essenciais preparatórias para as primeiras eleições. 11º, como os cidadãos poderão eventualmente participar na execução dessas tarefas preparatórias para a implementação efetiva das suas autarquias. 12º, quais os prazos minimamente aceitáveis para que sejam materializadas as autarquias locais. Estamos a falar de autarquias locais há muito tempo. No período de 1975-92, já vimos que com o Partido Único o artigo 51 nunca foi materializado. De 92 a 2002, a altura em que terminou a guerra, também não conseguimos materializar as autarquias locais. Desde que a guerra terminou em 2002 até agora, 2024, são passados 22 anos. Quanto tempo mais precisamos de esperar? Temos que responder a essa questão. Que autarquias teremos em Angola? E a primeira provocação foi se as houver. Máxima descentralização, indo para um modelo dos Estados federais e dos Estados unitários regionais, como, por exemplo, Portugal, a Espanha ou a Itália. No caso, Estados federais, como os Estados Unidos ou o Brasil. Média descentralização nos Estados unitários descentralizados. Mínima descentralização nos Estados unitários descentralizados de países com regimes autocráticos. O que é que nós queremos? Como Moçambique? Já foi aqui dito que o tipo de autarquias, a Constituição já vem nos estabelecer. No artigo 218, temos autarquias municipais, que são a regra. Temos autarquias supramunicipais e as autarquias inframunicipais. As autarquias supramunicipais e as autarquias inframunicipais são a exceção. Portanto, a regra, em nosso entender, são as autarquias municipais. Então, vamos começar a analisar as divergências. O projeto de lei de institucionalização efetiva das autarquias locais, de iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA, cria autarquias locais em todos os municípios da República de Angola, sejam eles 164, 325, 581
ou 1000 municípios. Este é o princípio da igualdade no entender do nosso grupo parlamentar. A proposta de lei da institucionalização das autarquias locais, de iniciativa do Executivo, não cria uma única autarquia local. Remete para uma outra lei ou outras leis a criação das autarquias locais, com o argumento de que esta proposta visa estabelecer o regime jurídico para a institucionalização das autarquias locais e as medidas de transição da administração local do Estado para as autarquias locais. A proposta do Executivo traz novamente o plano de tarefas essenciais para a realização das eleições gerais e autárquicas de 2015. Esse plano de tarefas estabelecia um calendário que deveria ser cumprido em 1 ano. Mas eu vou rapidamente ler que tarefas são essas para vocês perceberem se em 1 ano é possível fazer essas tarefas. Atualizar os dados do registro eleitoral oficioso em todos os municípios do país. Massificar a atribuição do bilhete de identidade, particularmente para os cidadãos maiores. Aprovar a legislação essencial para o normal funcionamento das autarquias locais. Definir os limites territoriais de cada circunscrição administrativa de implantação das autarquias locais. Isso a Constituição já faz, quer no artigo 5º, quer no artigo 218. Por quê? Porque é a nossa Constituição que vem estabelecer que administrativamente Angola divide-se em províncias, municípios, comunas e entes territoriais semelhantes às comunas. Portanto, esta delimitação da área das autarquias locais, pensamos que não faz muito sentido. Proceder ao levantamento dos recursos humanos ao serviço dos órgãos da administração local do Estado. Implementar um programa de formação dos funcionários públicos, agentes administrativos e demais quadros da administração local do Estado. Ora, os atuais funcionários da administração local do Estado levaram quanto tempo para serem formados? 1 ano? Não acredito. Inventariar o patrimônio e as infraestruturas públicas existentes nos municípios e selecionar o patrimônio imobiliário a transferir para as autarquias locais. Adaptar a estrutura e funções do Orçamento Geral do Estado com vista a uma adequada delimitação de competências entre o Estado e as autarquias locais em matéria de investimentos públicos e gestão das receitas locais. Adaptar a estrutura e os sistemas de tecnologias de informação e comunicação da administração tributária, que é a única administração que está em todos os municípios, para além da administração local, para a arrecadação e afetação de receitas locais. E implementar um sistema de prestação de serviços municipais de cobertura nacional. Isso é o plano de tarefas que vem na proposta do Executivo. Todas essas tarefas são da exclusiva responsabilidade do Executivo. A minha pergunta é: quem propôs isso não conhece o artigo 117 da Constituição, que estabelece que as competências do Presidente da República só são aquelas que estão previstas na Constituição, e nada mais e nada menos? Eu estou a tentar avançar um bocado para não... Ok. A proposta do Executivo estabelece princípios gerais, mas não os define. Vai rebuscar o plano de tarefas como mecanismo dilatório para se perder mais 10 anos com a ideia encapuçada de gradualismo territorial. O gradualismo foi revogado da Constituição. Não há volta a dar. O projeto do Grupo Parlamentar da UNITA foi elaborado e pensado de acordo com o que a Constituição estabelece para a existência e realização das autarquias locais, nomeadamente o artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 5º, o artigo 8º, o artigo 23, 54, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222 e 242. A proposta do Executivo foi elaborada e pensada de acordo com algumas normas da Constituição, a saber, o artigo 5º, 8º, 217 e 242. Eles entendem que não se deve institucionalizar em todos os entes territoriais chamados de municípios.
ainda tem de haver uma delimitação da circunscrição territorial das futuras autarquias locais, tal como fez Moçambique, que é um péssimo exemplo de criação e funcionamento das autarquias locais. Então, resta-me perguntar, fazer aqui uma provocação, o que significa na nossa Constituição o artigo 242. O artigo 242 era o tal que previa o princípio do gradualismo. E o princípio do gradualismo já não existe na Constituição. Significa dizer que, como essa disposição foi revogada na sua letra, pensamos que também no seu espírito e na sua intencionalidade também deve haver revogação. Revogado o espírito gradualista quanto à criação, acreditamos que a substituição do vocábulo criação pelo vocábulo institucionalização ou a manutenção da expressão oportunidade da sua criação não visam contradizer ou ofender outros princípios constitucionais e muito menos aqueles de hierarquia superior, como os princípios estruturantes, sob pena de atuação de má-fé, ofensa à fé pública e de fraude à Constituição. A ideia do gradualismo, infelizmente, continua na estratégia dos nossos irmãos do MPLA. Por que razão Luanda pode ser autarquia e o Xinguar, que é o município de Angola que mais crianças tem por metro quadrado, não? Por que razão Dirico não pode ser município e Viana, Cacoaco e Kazenga podem ser? Por que excluir os cidadãos da participação cívica e política nos seus municípios, se somos todos angolanos e, de acordo com a Constituição, temos todos os mesmos direitos e os mesmos deveres? Há aqui, nesta sala, alguém que não paga IVA? Não. Okay? Então, ninguém deve ser excluído da participação cidadã no processo autárquico. Por quê? Porque todos os angolanos pagam impostos. O IVA é para todos. Para quem trabalha, para quem não trabalha, basta ser consumidor, está a pagar IVA. Mas eu dizia que os nossos irmãos do MPLA estão numa lógica de gradualismo territorial e o argumento que sempre utilizaram era de que os municípios não tinham dinheiro. A Constituição veio resolver este aspecto no artigo 214. Agora o argumento é de que não existem infraestruturas nem recursos humanos qualificados, como se as autarquias fossem um bicho de 7 cabeças que os angolanos, na sua maioria, iletrados, como pensa o MPLA, não entendem e ainda têm de ser formados para tal. É preciso formar alguém para recolher o lixo no Dirico? A resposta é não. Nos últimos 16 anos de paz, dos 22 anos de paz, andaram a formar o quê? Que hoje ainda não temos quadros qualificados para as nossas autarquias. Então, este argumento da falta de infraestruturas e da falta de recursos humanos também não colhe. Essa questão, no projeto da UNITA, também está resolvida. Temos 164 municípios atualmente. Vamos manter esse número e as atuais 164 administrações municipais e as 518 comunais automaticamente passam para as autarquias locais. E aí já temos as infraestruturas. Quanto aos recursos humanos, acreditamos que em Angola e fora dela existem 164 engenheiros hidráulicos, economistas, engenheiros de construção civil, 164 engenheiros ambientais, 164 contabilistas, financeiros, médicos, enfermeiros, parteiras, assistentes sociais, 164 administrativos, 164 juristas, e coloquei os juristas mesmo no fim. Aqueles é que fazem muita confusão. E mais, se não existirem em Angola e se não existirem no exterior do país, a autarquia tem autonomia para contratar estrangeiros para trabalhar e formar os cidadãos nacionais.
Ora bem, vamos já concluir. Que autarquias teremos em Angola? Até que autarquias queremos em Angola? E que autarquias vamos ter efetivamente em Angola, se as houver e quando houver? Ouvimos aqui algumas provocações. Acredito que há muito pessimismo cidadão que é aproveitado pelos políticos. E os políticos aproveitam. Não vai dar certo porque temos um país desorganizado, temos instituições que são o que são e, portanto, vamos replicar as instituições centrais para as respectivas autarquias locais. Os políticos que não querem autarquias locais adoram este discurso. A apologia da desgraça das autarquias locais. O governador será o único a fazer de entidade tutelar. Pode ser, pode não ser. E mesmo que faça o papel de entidade tutelar, a tutela, de acordo com a Constituição, a tutela é de legalidade. Quando a lei estabelece a palavra ratificação, está a dizer que o autarca deve apresentar os seus projetos e a entidade tutelar deve simplesmente verificar se esses projetos estão de acordo com a lei ou não. Se estiverem de acordo com a lei, ele não pode impedir. Não há tutela de mérito. Se estiver de acordo com a lei, o projeto vai avançar, o orçamento vai avançar. O autarca só tem de ter a preocupação de fazer tudo com base na lei. E a tutela administrativa é uma tutela de legalidade. Portanto, aquilo que está hoje na lei sobre a tutela administrativa não está em consonância com o que estabelece o artigo 221 da nossa Constituição, que é a tutela de legalidade. Depois foi aqui falada da questão do dinheiro. A Constituição também já responde a essa questão. A outra provocação que foi feita aqui pelo Dr. Paquice, meu grande amigo, Dr. Paquice, foi as desconfianças imensas entre o MPLA e a UNITA, a teimosia, sobretudo a teimosia da UEBA. Eu devo lhe dizer que eu hoje ando com paciência de Jó. E é incrível, eu penso que todos verificaram como é que foi apresentado o projeto de lei de iniciativa do grupo parlamentar na Assembleia, a forma como apresentei. Essa tem sido a minha postura nos debates e nos encontros com os nossos irmãos do MPLA. Tudo aquilo que está na Constituição, vamos só cumprir como está na Constituição. Por último mesmo, o grande desafio está lançado, não sei se vamos conseguir materializar. E que desafio é esse? Temos que colocar todos os interesses político-partidários abaixo dos interesses nacionais. Se conseguirmos fazer isso, colocar Angola e os angolanos em primeiro lugar, vamos conseguir resolver essa questão que já dura há mais de 49 anos. Sempre houve desculpas para não descentralizar. Primeiro, foi a questão da guerra. Depois, a consolidação da paz. Sim, a paz e a reconstrução nacional também já foram desculpa para não se fazer autarquias. O quadro legal inexistente, o dinheiro, a nova divisão político-administrativa, as infraestruturas, os recursos humanos, tudo isso foi desculpa para não se fazer autarquias. A sabedoria popular tem dito de modo muito certeiro: quem quer arranja um meio, quem não quer inventa uma desculpa. Se conseguimos nos afirmar enquanto cidadãos, enquanto deputados de todos os cidadãos angolanos, vamos efetivamente ultrapassar todas as contradições, chegar a uma plataforma de entendimento e consenso e avaliar até que ponto as desconfianças, os problemas, a questão da Comissão Nacional Eleitoral possam ser efetivamente ultrapassadas para que os cidadãos angolanos possam materializar a tão almejada ideia das autarquias locais. Muito obrigada.